eu apresento para vocês a doutora Débora Damasceno, né, que ela é da Faculdade de Medicina de Botucatu, ela é pesquisadora, ela orienta pela ginecologia e obstetrícia lá da Faculdade de Medicina de Botucatu, e é uma grande pesquisadora que trabalha com DORAD também há muito tempo, né? Então, eu tenho o grande prazer de apresentar a professora Débora Damasceno. Muito obrigada, Débora, fique à vontade. Eu que agradeço. Deixa eu colocar aqui. Patrícia, você me fala se estiver aparecendo? Sim, deixa eu ver aqui. Aí eu já fico mais tranquila. Ah, sim, tá aqui. Tudo bem? Todos estão vendo, gente? Tá certo para todo mundo? É melhor perguntar se alguém não está vendo. Alguém não está melhor. Se alguém tem problema. Tá sim, muitos sims aqui. Então, vou começar, tá bom? Tá bom. Primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade de estar falando nessa sala de reuniões, que para mim é uma honra. Faz muito tempo que eu queria participar dessas reuniões do DORAD, mas sempre houve um desencontro de comunicação. Quando eu ia querer participar, já tinha sido. E que eu falei para a Patrícia, que eu acho que de todos os eventos que eu participo e participei, eu acho que eu realmente visto a camisa DORAD, porque embora a gente faça parte de alguns congressos de diabetes, de ginecologia ou de obstetrícia, eu não me sinto tão à vontade quanto eu vejo os trabalhos, as discussões que o DORAD apresenta. Então, para mim, é uma honra estar participando, conhecendo todos vocês, né? A Patrícia eu já conheço há mais tempo, o Antônio Marcos, o professor Paulo, né? A Graziella, bem como outras pessoas que, para mim, são referência, tá bom? Muito obrigada pela oportunidade. Então, como a Patrícia já falou, meu nome é Débora, tá? Eu fui contratada como pesquisadora no Departamento de Ginecologia e Obstetrícia, e hoje eu vou falar com vocês, então, sobre as repercussões do diabetes na gestação e na prole. Confesso que foi bem difícil reunir todos os dados que a gente tem, porque como faz muitos anos, né, que a gente lida com diabetes e prenhez, eu tentei deixar de uma forma sequencial para vocês poderem entender de que forma que a gente chegou a querer estudar filhas, netas e bisnetas de diabéticas, tá bom? Então, para conceituar, em função de algumas pessoas ainda não terem trabalhado, ou tem muitos alunos que não sabem o que é o diabetes mellitus é uma doença causada pela deficiência que pode ser dada ou adquirida em relação à síntese de insulina, que é o hormônio que faz a captação de glicose do sangue para os tecidos. E esse hormônio, que é a insulina, ele é sintetizado, né, e é secretado pelo pâncreas, ou, muitas vezes, o que acontece é que você tem esse hormônio, que é a insulina, mas a sua ação é ineficiente em relação aos tecidos periféricos. Como nós estamos falando hoje, voltado para a repercussão do diabetes na gravidez, eu vou explicar de uma outra maneira esse diabetes mellitus, em duas categorias. As mulheres com diabetes antes de se tornarem grávidas, que é chamado de diabetes pré-gestacional, que ocorre em aproximadamente 10% dessas mulheres, e mulheres com diabetes que apresentam o diabetes durante a gravidez, que é chamado de diabetes gestacional, que ocorre em 90% das mulheres. Com relação ao diabetes pré-gestacional, isso é, que antecede a gravidez, você tem o diabetes mellitus classificado em tipo 1 e tipo 2, tá? No tipo 1, é quando o indivíduo nasce, no caso a mulher, a criança nasce, né, com essa falta do hormônio insulina, que é essencial para a vida, tá? Não só em relação à glicose, porque as suas células
né, os linfócitos, destroem a célula beta, que é responsável pela síntese e secreção da insulina. Então, é uma doença autoimune. Em relação ao diabetes do tipo 2, é a incapacidade do corpo em responder adequadamente à ação dessa insulina que está sendo sintetizada pelo pâncreas, mais especificamente pelas células beta-pancreáticas. Então, você não tem a falta de insulina, você tem insulina, mas ela não age de uma maneira adequada, ou, no caso, os receptores nos tecidos periféricos não respondem a esse hormônio, levando a um quadro de resistência a essa insulina. E no diabetes gestacional, é que na presença de uma resistência a essa insulina que possa ocorrer durante a gestação, tá, que diferencia do tipo 2, esse pâncreas não consegue produzir mais quantidades suficientes em relação a esse quadro de resistência, daí você tem uma intolerância à glicose, que vai ser diagnosticada quando houver um teste diagnóstico que já está dentro da gravidez, por isso que é considerado um diabetes gestacional. Atualmente, a ADA, de 2020, nem considera mais como sendo o primeiro diagnóstico, porque eles acreditam que essa mulher já possa ter tido diabetes, que seria o diabetes pré-gravidez, tipo 1, no tipo 1 não, seria mais o tipo 2, só que não foi diagnosticado. Então, na verdade, ela apresenta uma resistência na gravidez, pelos testes, é chamado diabetes mérito gestacional. E a prevalência do diabetes? Aproximadamente 150 milhões de pessoas apresentam diabetes hoje no mundo. E esse número pode até dobrar até o ano de 2025. Então, associado ao COVID, o diabetes também está aumentando virtualmente todos os dias, tá? O diagnóstico de diabetes, principalmente. Quais são os métodos diagnósticos para o diabetes? Pode ser feita uma glicemia de jejum de 8 horas, tá? E se apresentar um valor maior ou igual a 126 miligramas por decilitro, pode ser considerado já diabético. Ou uma hemoglobina glicada, que é denominada HbA1c ou A1c, ultimamente, maior ou igual a 6,5%, tá? Então, a partir do momento que você tem essas referências, pode-se considerar uma mulher diabética. E a Sociedade Brasileira de Diabetes também coloca que pode ser realizado o teste oral de tolerância à glicose. Para o teste diagnóstico de diabetes na gravidez, esses 3 diagnósticos podem ser dados, mas existe ainda uma, entre aspas, briga muito grande entre considerar só a glicemia de jejum com o TOTG, que é o teste oral de tolerância à glicose, que é abreviado como TOTG, ou considerar a glicemia de jejum com o teste oral de tolerância à glicose com diferentes doses de sobrecarga de glicose, tá? Mas, de maneira geral, eu vou abordar para vocês como funciona esse teste oral de tolerância à glicose. Então, quando a mulher está grávida, tá? Em torno de 24 a 28 semanas de gravidez, ela vai ser submetida ao TOTG, tá? Então, ela vai tomar um copo d'água com uma concentração que é julgada pertinente ou não, de acordo com a sociedade ou a associação que esteja vinculando esse diagnóstico, que pode ser de 100 ou 75 ou 50, dependendo se for 2 fases do teste, tá? Gramas de glicose anidra. Então, é um copo bem açucarado, tá? Uma delícia, tá? Você toma isso e, em seguida, primeiro é feita uma glicemia de jejum, e depois de se tomar esse copo, bem docinho, tá? Vai ser feita a glicemia. Para as ratas, nós fazemos meia hora, 1 hora e 2 horas, e as mulheres fazem 1 hora, 2 horas e, às vezes, 3 horas depois de consumir essa solução de glicose. A partir do momento que apresentem dados que também variam de sociedade para sociedade, com pequenas diferenças numéricas, a partir do momento que houver
por exemplo, uma glicemia maior do que 180 na primeira hora, ou maior que 153 nas duas outras horas pós a sobrecarga de glicose, essa mulher pode ser considerada diabética, tá? Após o nascimento da criança, na sexta semana pós-parto, repete esse teste, tá? Para verificar se ela ainda continua diabética, porque daí ela é considerada uma diabética do tipo 2, tá? E por que acontece todas essas alterações, vamos dizer assim, de 24 a 28 semanas? Porque nessa fase é que está havendo o desenvolvimento placentário. E a placenta, ela produz o hormônio lactogênio placentário, no caso, cortisol, hormônios de crescimento, progesterona. Principalmente, a HPL, ele é o mais responsável, dentre todos esses, por criar um quadro de resistência à insulina, que é considerada fisiológica na gravidez. Por quê? Porque à medida que o corpo da mãe apresenta uma resistência à insulina no músculo, no tecido adiposo, em outros órgãos dependentes de insulina, faz com que a glicose não seja captada dentro do organismo materno e ela passe via placenta, né, através da placenta, para esse feto que está se desenvolvendo. E à medida que essa glicose passa, consequentemente, isso cria um substrato energético e nutricional para ele, fazendo com que a mãe entre num quadro de resistência fisiológica à insulina. Mas, se esse pâncreas materno não der conta dessa situação de produção de insulina frente a essa resistência à insulina por um problema que possa ser genético, que possa ser um problema voltado para a parte hormonal ou outros fatores que possam estar associados, essa resistência se torna mais exacerbada e a quantidade de glicose no sangue materno aumenta muito. E quando se faz o teste oral de tolerância à glicose, dependendo da faixa glicêmica que essa gestante apresenta, ela pode ser considerada intolerante à glicose, tá? E dependendo da faixa, ela já, de glicemia que ela apresenta, ela é considerada como diabetes mellitus gestacional. Pelo fato de ter uma hiperglicemia na gestação, pelo teste oral de tolerância à glicose, de 24 a 28 semanas em relação a todo esse desenvolvimento pancreático, é chamado de diabetes mellitus gestacional, tá? E, consequentemente, haverá uma concentração aumentada de glicose da mãe para o feto em função dessa placenta. Então, esse é o quadro de resistência fisiológica associada a uma sobrecarga no pâncreas que vai levar ao diabetes mellitus gestacional. Bom, frente a esse quadro exposto, que existe o diabetes pré-existente e o pré-gestacional, e que ele já existia antes da mulher ficar grávida, quais as consequências desse diabetes pré-gestacional? Bom, alterações na concepção, porque como ela já tinha essa hiperglicemia, esses ovários e a fertilização, a fecundação dessa célula ovo-zigoto, desse ovócito, vai estar comprometido para formar a célula ovo-zigoto e assim sucessivamente. Pode haver a hiperglicemia induzir a formação de espécies reativas ao oxigênio, dentre elas os radicais livres. E essas modificações que ocorrem nas primeiras 8 semanas de gravidez pode estar associada ao período embriogênico, tá? Que corrobora com o aumento nas taxas de malformações. Esse aumento também pode estar associado, de malformações, pode estar associado à morte desses embriões, então aumenta a taxa de aborto, tá? E quando comparamos as taxas de malformações congênitas dos filhos de mães diabéticas com não diabéticas, ela ocorre de 3 a 4 vezes mais, tá? Então, é uma incidência bem alta. Dentre os comprometimentos que existem na formação desses órgãos,
tem o sistema nervoso central, onde essa criança pode apresentar uma anencefalia, que é a ausência da formação do encéfalo, uma hidrocefalia, né, não sei se vocês conseguem ver o meu cursor aqui, que é o aumento, né, dessa massa encefálica, a prosencefalia, né, que é a presença dessa, como se fosse uma evaginação, né, a saída dessa formação do tubo neural que estava se formando, e comprometimento na face, defeito na linha mediana, tá, microtomia e outras anomalias associadas à parte esquelética, cardíaca e ou gastrointestinal. Por quê? Porque o diabetes pré-existente à gestação faz com que a hiperglicemia esteja totalmente relacionada ao período de organogênese, tá? Por isso que a taxa de malformação é muito alta. E as complicações associadas ao diabetes gestacional, que eu acabei de explicar, que é decorrente de uma resistência à insulina exacerbada com presença de uma intolerância à glicose, tá? Como já passou do período organogênico, não vai ter essas malformações desses órgãos e sistemas principais que estão se formando até o final da 8ª semana de desenvolvimento. Não que não possam existir outras, que são formados após a 8ª semana, mas as mais aparentes e as principais em função da formação dos órgãos das primeiras semanas é em função do diabetes pré-gestacional. Com relação ao diabetes gestacional, essa hiperglicemia intrauterina pode levar a alterações vasculares e a retinopatia e danos renais nessa mãe, tá? Aumento nas taxas de triglicérides e colesterol em função de alteração na enzima lipase lipoproteica, aumenta as taxas de citocinas inflamatórias, principalmente o TNF-alfa, a interleucina 1, a beta-1 e assim sucessivamente. A presença de estresse oxidativo, por causa do desbalanço existente entre os oxidantes e antioxidantes, e todas essas repercussões podem também comprometer o desenvolvimento da placenta. Então, o diabetes, que é um quadro, é uma doença que se estabelece principalmente pela hiperglicemia, pode levar ao aumento das espécies reativas de oxigênio, em função da oxidação de proteínas, de lipídios, ácidos nucleicos e outras consequências que possam surgir em função do aumento desses radicais livres e diminuição da defesa contra esses oxidantes, que são chamados de defesas antioxidantes, contribuindo, então, para o chamado estresse oxidativo. Se eu já falei da mãe e já falei do diabetes pré-gestacional, o que acontece agora na presença de um diabetes gestacional em relação aos fetos e aos neonatos, dessas mães que adquiriram o diabetes, que passaram a desenvolver o diabetes durante a gravidez. Então, um controle glicêmico inadequado após a concepção e após a organogênese, que é o que eu falei para vocês, que vai até o final da 8ª semana, início da 9ª, faz com que ocorram danos para esses fetos, tá? Como a indução de um parto prematuro, a presença de recém-nascidos mortos e aumento na taxa de macrosomia fetal. O que é macrosomia? Macro vem de grande, soma é corpo, então uma criança que nasce com um corpo grande, tá? Como representado aqui nessa primeira foto. As dobrinhas aqui, bonitinhos, bem bonitinhas. A mãe fica muito feliz quando essas crianças nascem achando que eles já estão, olha que lindo, ele já nasceu praticamente criado, só que nós que trabalhamos agora, né, com o DORA de toda essa parte de programação fetal, isso nos deixa muito inseguros e muito preocupados com o que ela possa desenvolver na sua vida adulta, né? E essa macrosomia é resultante da quantidade de glicose que foi passada durante a gravidez,
bem como uma forma do pâncreas ter sido estimulado por essa glicose, ele vai produzir mais insulina, e essa insulina, ela é um hormônio de crescimento, similar ao hormônio a insulina é um hormônio de crescimento né, fazendo com que essa criança nasça grande para a idade gestacional, tá? Ao mesmo tempo, pelo fato dela ser grande, causa muito trauma na via de parto, como distocia ou distócia, cada um fala de um jeito, pode haver fratura na clavícula, eles muitas vezes podem ter asfixia e outros comprometimentos, tá? Então, aqui é um raio-x aqui mostrando uma fratura de clavícula. E qual é todo o mecanismo fisiopatológico envolvido no diabetes em relação a essas repercussões na mãe, consequentemente na placenta e consequentemente nesses fetos? Então, com relação ao compartimento, vamos dizer assim, a parte materna, esse aumento de glicose, aminoácidos e ácidos graxos, quando existe no diabetes pré-gestacional, ele pode estar relacionado à presença de malformações, tá? E alterações placentárias no diabetes gestacional e pré-gestacional. Além disso, esse aumento de glicose materna favorece o aumento de glicose para o feto, que está relacionado a um incremento na síntese de insulina pelas células beta do pâncreas, fazendo com que esse aumento de insulina leve, como eu já falei para vocês agora há pouco, a um crescimento exacerbado desses filhos, levando, então, a macrosomia. Então, ele nasce grande para a idade de gestação. Consequentemente, também pode ter um tocotraumatismo, em função do tamanho deles na via de parto. Então, resumindo, as complicações do diabetes na gravidez pode ser em função de uma hiperglicemia materna no primeiro trimestre, durante o período de organogênese, período de formação desses órgãos e sistemas, dos fetos de mães que já tinham o diabetes e ficaram grávidas. Então, são defeitos maiores ou malformações ao nascimento, isso é o que mais chama atenção, que são malformações na taxa de 2 a 4 vezes mais que as não diabéticas, e a hiperglicemia materna, que aparece de 24 a 28 semanas, que é diagnosticado na gravidez em função do teste oral de tolerância à glicose. O que mais chama atenção, em função da hiperinsulinemia fetal, é a presença de macrosomia nos filhos dessas mães com diabetes adquirido durante a gravidez. Muito bem. Então, como que a gente faz agora, né, ciente de que essa mulher está grávida, de que ela tem diabetes, independente se ela começou com o diabetes e ficou grávida, ou se ela está grávida e passou a desenvolver o diabetes. Primeiro tem que procurar nutricionista, tem que ter auxílio de um bom obstetra que consiga trabalhar de uma maneira adequada, multiprofissionalmente, para poder trabalhar com esse endócrino, poder trabalhar com a nutricionista, poder trabalhar com o professor de educação física, um educador físico ou fisioterapeuta. Para quê? Para dar um aconselhamento adequado para essas pacientes, no sentido de uma dieta adequada, rica em fibras, para poder fazer exercício de uma maneira moderada e contida, para que ela tenha condições de se exercitar, para reduzir essa quantidade, essa concentração de glicose, porque isso vai fazer com que a insulina capte mais glicose, tá? Evitando, assim, que ela tenha necessidade da medicação por insulina, que seria muito mais saudável se ela conseguisse atrelar a dieta ao exercício, desde que sob aconselhamento médico. E frente a tudo isso, por mais que se fale que o diabetes esteja aumentando a sua incidência e a sua prevalência e tudo mais, o que mais chama atenção é que os mecanismos
e a forma de tratamento dessas pacientes ainda estão muito longe da gente conseguir definir de uma maneira muito clara. Então, existe um vale, né, uma lacuna muito grande entre a pesquisa biomédica, a pesquisa de bancada, a pesquisa experimental, em relação à contribuição e o que a gente possa fazer para agir diretamente na clínica e ajudar essas pacientes, no caso, essas gestantes. E com isso, né, muitas vezes, essas mulheres, principalmente há muito tempo, na década de 20, de 10, de 20, quando nem se existia insulina ainda, elas morriam em função do diabetes durante a gravidez, né? Mas, em função dessas pesquisas estarem aumentando com a chegada e a descoberta da insulina, esse vale passou a ficar cada vez menor, vamos dizer assim. Então, o nosso interesse é aproximar cada vez mais essa pesquisa em contribuir, para poder contribuir com esses pacientes e através dos nossos estudos translacionais. Então, para isso, o que a gente faz? Nós nos utilizamos dos estudos com animais de laboratório, e para isso nós temos que escolher um modelo de animal de laboratório para poder mimetizar esse estado diabético que ocorre, nesse caso, nas mulheres. E para que a gente quer tudo isso? Para investigar os mecanismos relacionados às complicações do diabetes, utilizando, no nosso caso, ratos. Nós utilizávamos ratos Wistar, atualmente nós usamos ratos Sprague-Dawley, e a droga que nós utilizamos é a streptozotocin. É uma droga beta-citotóxica, então o próprio nome já diz, ela tem uma especificidade à célula beta do pâncreas. Ela age mimetizando a ação da insulina, ela se liga ao transportador de glicose do tipo 2, na célula beta pancreática. Então, é só uma exemplificação aqui, o STZ sendo representado pela letra S, está agindo nessas células, então ele é um agente alquilante, ele vai causar necrose dessas células do pâncreas, célula beta especificamente, diminuindo o número de células beta, você tem uma menor síntese e secreção do hormônio insulina. Diminuindo essa concentração de insulina na circulação, você tem um quadro de hiperglicemia crônica, tá? Agora, depende de quando nós vamos fazer essa indução. Se nós fizermos essa indução durante o período neonatal, e tem vários trabalhos mostrando que ele pode ser induzido logo depois, após o nascimento, 24 horas depois, 48 horas depois, ou até mesmo durante a prenhez. Olha, eu vou falar para vocês, de todos os trabalhos que nós fizemos com diabetes grave, ele foi muito rápido da gente conseguir a técnica, mesmo porque já estava sendo desenvolvida no nosso laboratório de obstetrícia por uma médica há uns 5 anos, então isso facilitou a mim e ao professor Volpato, que nós somos colaboradores, a continuar cada vez mais fazendo o trabalho com diabetes grave, inclusive com outros pesquisadores. No entanto, para fazer o modelo do diabetes moderado, nossa, nós ficamos muitos anos, muito. Nós testamos, acho que agora contando, mais de 15 modelos para a gente poder chegar num modelo animal que pudesse realmente trazer para a gente as informações de uma mulher gestante diabética, tá? Então, eu vou mostrar para vocês por que nós trabalhávamos com um e por que nós mudamos para outro modelo. Então, não se desesperem quando vocês começam, principalmente os alunos, né, a montar um modelo e não dá certo, não dá certo. Seja persistente, porque uma hora vai acontecer de fato o que você realmente almeja. Mesmo que leve anos, tem que ter perseverança. Para a indução do diabetes grave, tá, você precisa ter um animal adulto, tá, no nosso caso nós tínhamos as ratas fêmeas, e nós dávamos uma dose de 35 miligramas por quilo de animal.
35 miligramas de streptozotocin, que é a droga beta-citotóxica, para cada quilo de animal. Pelo fato delas já estarem na fase adulta, elas não apresentam capacidade, a célula beta pancreática não apresenta capacidade para se regenerar. Consequentemente, elas vão ficar com necrose na maior parte dessas células, tá? Se eu administrar uma quantidade de streptozotocin muito além dos 35 miligramas por quilo via intravenosa ou mais de 50 via intraperitoneal, elas vão morrer pelo quadro de hiperglicemia, tá? Elas vão entrar em choque. Então, como elas não têm essa regeneração, essa dose é suficiente para elas apresentarem um quadro de uma hiperglicemia maior que 300, 400 miligramas por decilitro, tá? É o mesmo que acontecia com as pessoas que nasciam com diabetes mellitus do tipo 1, sem tratamento. Elas não tinham insulina por uma doença autoimune e entravam nesse nível, como não tinha insulina, elas acabavam morrendo, tá? Então, ele mimetiza um quadro de diabetes mellitus do tipo 1, mas não é o diabetes mellitus do tipo 1 humano, porque não se trata de uma doença autoimune. Eu estou induzindo quimicamente esses animais ao diabetes. No diabetes moderado, eu já preciso trabalhar, já que eu quero ter moderado, porque eu quero ter uma hiperglicemia menos intensa que o diabetes grave, que é o que acontece no diabetes mellitus do tipo 2 e no diabetes mellitus gestacional. Independente se ele é pré-existente ou se é durante a gravidez, o que nós queremos é um nível glicêmico similar a eles, tá? Para isso, nós fazemos a injeção, que é o que nós trabalhamos agora, durante o período neonatal. Nós já trabalhamos no dia 0, no dia 1, e agora no dia 5 é o que está dando mais resultado. E por que nós chegamos a essa conclusão? Depois de vários estudos, nós verificamos, bem como a doutora Bonner, que trabalha muito com isso, tá? Que as células beta-pancreáticas, elas têm a capacidade de se regenerar nos 5 a 10 dias de vida pós-natal. Consequentemente, a dose que a gente administra, se for muito baixa, e essa célula já estiver entrando por um processo de necrose, e sofrer uma regeneração depois, vai fazer com que eu não tenha um resultado positivo de indução do diabetes na fase adulta. Então, para isso, é aplicada uma alta dose desse streptozotocin para que a gente tenha uma quantidade de células em necrose que possam se regenerar e, mesmo assim, apresentar uma hiperglicemia menos intensa na vida adulta. Que nós vamos fazer a avaliação pelo teste oral de tolerância à glicose na vida adulta, da mesma forma que as mulheres são submetidas, que eu expliquei para vocês, com aquela sobrecarga de glicose. E por que a gente não faz TOTG na rata com diabetes grave? Porque ela já está mais do que 300 a 400. A gente já fez em várias ratas, tá? Algumas chegam até a morrer, outras nós conseguimos fazer a apresentação que eu vou fazer para vocês dos resultados, tá bom? Mas, em geral, hoje a gente faz a confirmação pela glicemia de jejum. E qual que é a diferença entre o pâncreas humano e o pâncreas de roedor? A principal diferença, se a gente for olhar nessa figura aqui no caso é uma foto do roedor, no pâncreas humano você tem as localizações muito bem definidas, em cabeça, né? Cabeça, que é bem próximo aqui do intestino, o pescoço, ou colo, que eles chamam, o corpo e a cauda. A posição também é a mesma, tá? Ela fica atrás, uma região posterior ao estômago. O pâncreas de roedor, ele já é mais difuso, ele pode ter essas partes, mas ela não é tão bem visualizada, porque ele se espalha,
tá? É diferente dessa estrutura sólida que existe no pâncreas humano. Se nós fizéssemos uma lâmina histológica de um corte desse pâncreas, quer seja humano, quer seja de roedor, eles seriam praticamente muito parecidos, porque eles têm a constituição de uma glândula mista, que é a formação em ácinos, tá? E a ilhota pancreática, que é o que constitui a parte endócrina. Essa ilhota pancreática, ela é formada por células beta, que sintetizam e secretam a insulina, que eu estou falando para vocês o tempo todo, as células alfa, responsável pela síntese de glucagon, as células delta, pela somatostatina, e as células PP, que sintetizam e secretam o polipeptídeo pancreático. Em relação à ordem, né, de quantidade, vamos dizer assim, tem mais célula beta, depois alfa, depois delta, e minimamente células PP. Quando nós comparamos na gravidez em relação à prenhez, porque prenhez eu me refiro às ratas e gravidez eu me refiro às mulheres, tá? Nesse esquema, o que a gente consegue evidenciar é que parece que elas são completamente diferentes, mas esse é um desenho esquemático, né, para mostrar para vocês o seguinte: durante a gravidez ou durante a prenhez, ocorre aumento da massa de células beta. Tem que ocorrer isso, em função daquele quadro de resistência fisiológica à insulina. E ocorre isso de 1,5 a 3 vezes esse aumento na mulher, e de 2 a 5 vezes na rata. Até aí, tudo bem. O que difere um do outro, um pâncreas do outro, está mais relacionado ao tamanho do que a citoarquitetura e formato desse pâncreas, tá? Macroscopicamente, nós já vimos que ele é espalhado. Morfologicamente, eles são muito semelhantes. O que faz com que a gente acredite que não exista a semelhança ou que exista? São os estudos que foram feitos ao longo dos anos. Durante muito tempo se acreditava que o pâncreas de rato era como essa figura que está apresentada aqui. As células beta só ficavam internamente e as células alfa e delta só externamente, tá? E no pâncreas humano, nessa ilhota, a ilhota, ficava todas espalhadas em relação ao que acontecia no pâncreas de rato. Hoje, de acordo com vários estudos que foram feitos com pâncreas de cadáveres, tá? E pâncreas de rato, rata no caso, ao longo do desenvolvimento, o que pode ser observado é que, de acordo com a fase em que esses animais se encontram, tá? Em que homens se encontram, você tem a disposição dessas células, ou mais internamente a beta, ou não. Mas a beta, na sua maior parte, ela fica na posição interna. Mas, se vai estar misturada ou não, se vai estar mais centralizada, é de acordo com o tamanho dessa ilhota, tá? E a idade em que esses indivíduos, no caso, ou esse animal apresenta. Então, frente aos modelos experimentais, que são vários, tá? E no nosso caso, nós optamos pelo diabetes moderado e diabetes grave em relação a ratas, que é definido está totalmente relacionado com o objeto ou com o objetivo do estudo. Para isso, nós escrevemos 2 revisões focando esses modelos de diabetes em relação aos mecanismos fisiopatológicos e os resultados que acontecem para os filhos e os mecanismos fisiopatológicos e o que você espera ter de modelo em relação ao seu objetivo de estudo. Você quer estudar performance? Então, você analisa, você trabalha com diabetes grave. Você quer estudar estresse oxidativo? Você trabalha com diabetes moderado. Você quer estudar pâncreas de filhote? É um diabetes. E assim sucessivamente. Mas, pelo fato de o diabetes tipo 2 ter uma alta prevalência
em relação aos portadores de diabetes, nós estamos nos atendo a uma glicemia menos intensa, como é o caso do diabetes moderado, para poder avaliar estas repercussões. Essa foi a nossa opção. Então, quais são as alterações existentes no organismo materno decorrentes da indução do diabetes através da droga beta-citotóxica, que é o streptozotocin? Voltando, a resistência fisiológica à insulina ocorre na mulher de 24 até pelo menos 28 semanas. Se nós sabemos que o final da gestação se dá após 40, ao final da 40ª semana, tá? Então tem um tempo grande entre a resistência fisiológica à insulina até completar 40 semanas. Na rata, ela tem uma prenhez de 21 dias, 22 dias. E a resistência fisiológica à insulina, em relação ao desenvolvimento dessa placenta, mais marcante está ocorrendo no 17º dia de prenhez, tá? E por que eu estou falando isso? Porque quando nós fizermos uma avaliação do que está acontecendo, nós temos que fazer o TOTG das ratas no 17º dia de prenhez, para equivaler ao 24ª semana da mulher. E o que acontece fisiologicamente nesse pâncreas frente a essa resistência fisiológica à insulina a partir da 24ª semana? Quer seja na mulher, quer seja na prenhez, o que nós já visualizamos? Que acontece um aumento no número de célula beta, aumenta o número de células alfa e aumenta o número de células delta. Controle, sem nenhum tipo de alteração. Tá? Não é diabética. Por quê? Tem que existir um balanço, um equilíbrio entre a resistência à insulina materna e a secreção desses hormônios, principalmente da insulina, para nós termos, então, uma resistência fisiológica à insulina. No entanto, se isso não acontecer, pode ocorrer o quadro do diabetes mérito gestacional, que eu mencionei para vocês. No nosso laboratório, a Giovanna Vicentini, né, que é ligada ao nosso grupo de pesquisa, ela fez toda a parte experimental no Laboratório de Pesquisa Experimental de Ginecobstetrícia, e, ao mesmo tempo, ela analisou também o TOTG das mulheres com diabetes mellitus gestacional de 24 a 28 semanas. Ela excluiu as diabéticas pré-existentes, com diabetes mérito do tipo 1, diabetes mérito do tipo 2, tá? Comparativamente, vamos olhar a figura A. São as mulheres de 24 a 28 semanas, submetidas, então, a solução de glicose para fazer o teste oral de tolerância à glicose. Daí foi coletado, então, a insulina, a glicemia de jejum, dada a sobrecarga de glicose, e depois de 1 e 2 horas, foram aferidas as glicemias para comparar com o grupo não diabético, tá? Então, se vocês visualizarem na parte escura, é o grupo não diabético, tá? Em relação às horas coletadas, qual foi o nível glicêmico? Enquanto que o grupo diabético está quase aproximando de 200 miligramas por decilitro, e quando nós fazemos, então, um cálculo matemático da área abaixo dessa curva desenhada pelo grupo diabético e pelo grupo não diabético, nós obtemos esses valores da área sob a curva. Um não diabético, o controle, em torno de 13.000 miligramas por decilitro, num total de 2 horas, 120 minutos aqui, e o diabetes gestacional muito maior. Então, eu tenho muito mais glicose circulante no grupo diabetes gestacional do que no grupo não diabético. Da mesma forma que foi feito para as mulheres, no 17º dia de prenhez, que é quando também tem correlação, né, com a resistência à insulina fisiológica na rata, desculpa, aqui não é 24ª, 28ª, é 11º dia de prenhez. Foi o copia e cola, né, da pressa. Quando nós temos os níveis glicêmicos e fazemos da mesma forma
o cálculo dessa área abaixo dessa curva do grupo com diabetes moderado e do grupo controle, que não apresenta o diabetes, tá? Durante a prenhez, o que aconteceu? As ratas com diabetes moderado apresentaram também uma área sob a curva maior em relação ao grupo controle, confirmando, então, ó, que existe, né, uma similaridade nesses resultados. Quando nós visualizamos em relação com que eu falei para vocês, que nós fizemos um grupo, né? A Isabela determinou o teste oral de tolerância à glicose, não só nos grupos controle e diabéticos moderado, mas também nas ratas com diabetes grave. Então, as ratas receberam estreptozotocin no dia 0 de vida, na fase adulta, elas foram colocadas para acasalar, e no 17º dia de prenhez, foi realizado o teste oral de tolerância à glicose. E através da área sob a curva, tanto do grupo diabetes grave, que está aqui representado mais na parte superior, diabetes moderado, essa linha aqui do meio, e o não diabético, nós podemos observar que no grupo controle existia uma quantidade de glicose circulante muito menor que nos outros dois grupos. 83 miligramas de glicose para cada decilitro de sangue, para cada minuto, tá? Porque eu peguei o valor de toda essa área que foi traçado durante o teste oral de tolerância à glicose e dividi pelos 120 minutos de análise, que eram as 2 horas. Então, eu tenho 83 miligramas por decilitro por minuto. No diabetes moderado, esse mesmo cálculo que foi feito em relação à quantidade de glicose existente foi de 166 miligramas por decilitro por minuto, sendo que acima de 140 até 200 é considerado intolerante à glicose. Acima de 200 é considerado diabético. E no diabetes grave, 375 miligramas por decilitro por minuto. Então, isso mostra que tanto o diabetes moderado quanto grave apresentam níveis altos de glicose no sangue, confirmando, então, a alteração no teste oral de tolerância à glicose, da mesma forma que as mulheres com diabetes gestacional, ou se elas apresentam diabetes tipo 2 e ficam gestantes. Além da curva glicêmica e da dosagem de insulina, outra coisa que nós julgamos importante, que foi a tese de doutorado publicada pela Isabela, junto com a colaboração do professor Jens, de Copenhague, que foi o doutorado sanduíche dela, nós verificamos que a secreção de glucagon e somato também estava alterada em função dos níveis diminuídos de glucagon e somato nas ratas com diabetes moderado e diabetes grave. Eu não mostrei aqui do diabetes grave, eu só estou mostrando do diabetes moderado, mas ambos estão diminuídos, mostrando que existe uma importância muito grande, e não só trabalhar e analisar insulina e glicose dentro do quadro diabético, como também o glucagon e a somatostatina, principalmente a somatostatina, que é totalmente negligenciada em relação a esses estudos. Nessas figuras, o que eu queria chamar a atenção de vocês é relembrar o seguinte: quando eu comecei a apresentação em relação às complicações do diabetes, quer seja pré-gestacional, quer seja gestacional, eu falei que existia um desbalanço entre a produção de ROS e a produção de defesa antioxidante, que leva ao quadro de estresse oxidativo. O que eu queria confirmar aqui, nas ratas que foram submetidas à anestesia ao final da prenhez, e nós realizamos a coleta de sangue, né, para obtenção de amostras para dosagem de material de oxidante, no caso, o malondialdeído, que é o marcador de lipoperoxidação, bem como da glutationa peroxidase. Nós fazemos outros marcadores antioxidantes, mas nesse caso eu queria chamar a atenção de vocês pelo seguinte:
No grupo diabetes moderado, no 21º dia de prenhez, e no 28º e 21º dia de prenhez, ambos os grupos moderado e grave apresentaram aumento nas concentrações de malondialdeído, que é um marcador oxidativo, tá? Do quadro redox lá, para avaliar estresse oxidativo, e a atividade de glutationa peroxidase, que é uma enzima antioxidante, ela age como uma defesa, né, na linha de antioxidantes, ela estava muito diminuída no 18 e no 21 em relação ao grupo moderado, e essa diminuição, tá, faz com que não exista uma defesa suficiente para que exista, então, o quadro de estresse oxidativo exacerbado no grupo com diabetes grave. Além disso, se nós ao analisarmos a concentração de hemoglobina glicada, que também é um fator que determina presença ou ausência de diabetes, e tem que estar maior ou igual a 6,5 para ser considerado como critério de inclusão de diabético, o diabetes moderado e no diabetes grave estão acima de 6,5. Então, mais uma vez, contempla as alterações que essas ratas apresentam similares às mulheres com diabetes. E os níveis de eritropoetina que foram feitos também ao final da prenhez mostraram que o diabetes grave apresenta aumento desses níveis, o que caracteriza, então, um quadro de hipóxia nessas ratas prenhes. Associado a isso, existe o aumento de triglicérides e de colesterol, hipertrigliceridemia nas ratas com diabetes moderado e com diabetes grave, e hipercolesterolemia nas ratas com diabetes grave, sangue coletado nas ratas ao final da prenhez, que nós chamamos de prenhez a termo. Com relação aos resultados reprodutivos dessa prenhez a termo, nós tivemos redução no número de corpos lúteos, tanto no diabetes moderado quanto grave, que é um marcador indireto do número de ovócitos que foram liberados, então foi menor nas ratas que eram diabéticas. Consequentemente, se eu tenho um menor número de ovócitos liberados, eu tenho menor número de implantações. Dessas implantações, eu também tenho menor número de fetos vivos. E, se eu tenho menor número de fetos vivos, quando eu faço a relação de número de fetos vivos pelo número de fetos totais ou pelo número de implantações, eu tenho uma menor viabilidade fetal, que é o mesmo que acontece nas mulheres com alta taxa de abortos. Agora, qual é a relação do pâncreas, da mãe, em relação a todas essas alterações existentes? Então, a Franciane Galego, ela fez um trabalho de doutorado dela, que foi publicado também, com a ajuda do professor Wellerson, que é do IB daqui da Unesp, e com o professor Sebastian, do Chile, e nós chegamos à conclusão de que os animais com diabetes, nesse caso, foi só moderado, não entrou o grupo com diabetes grave, tá? Que é o que eu comecei falando para vocês, que nós estamos nos atendo cada vez mais ao diabetes moderado, tá? E a análise comparativa da área das ilhotas pancreáticas do grupo com diabetes moderado, que está aqui representado nessa figura A, em relação ao grupo controle, foi menor. E na foto B, é a representação da área de uma rata não diabética, e a C, a redução, tá, para confirmar para vocês o resultado da figura A, da diminuição dessa área de ilhota pancreática. Embora houvesse uma maior proliferação quando a Franciane foi fazer a contagem do número de células marcadas pelo KI67 nessas ilhotas, mostrando uma maior proliferação, essa quantidade de células não foi suficiente para aumentar essa área dessa ilhota, tá? Mesmo porque
esse fator de transcrição, que é o PDX1, que é responsável por fazer a manutenção e o desenvolvimento dessas células beta, estavam diminuídos. Então, está havendo também, de uma maneira indireta, um comprometimento nas ilhotas, nas células da ilhota, em relação a essa alteração com o PDX1, que está relacionado com célula beta e célula delta, tá? Ao compararmos os marcadores, né, por imunistoquímica, anti-insulina, para aferir célula beta, anti-glucagon, com relação à célula alfa, e anti-somatostatina, que tem relação com célula delta, nós observamos que houve uma menor porcentagem de células marcadas para insulina, uma maior porcentagem de células marcadas para glucagon e uma maior porcentagem de células marcadas para somatostatina com relação aos grupos de ratas prenhes ao 18º dia, para comparar em relação ao grupo não diabético. E isso foi confirmado nessas fotos, né, que foram, nessas microfotografias que foram tiradas e extraídas dos respectivos grupos. Controle, tá? Os diabéticos moderados em relação à célula beta, alfa e delta. Mostrando, nesse caso, que as células beta, elas estão mais concentradas, que essa coloração em marrom acastanhado, no centro, o glucagon e a somato mais na periferia, confirmando, então, a existência de célula alfa e delta, que são as não beta na periferia, e a beta na região principal, que a gente chama, né, que é o core. E com relação ao estresse oxidativo analisado no pâncreas dessas mães, da mesma forma que no sangue, houve uma redução dessa marcação anti-peroxidase no grupo com diabetes moderado, e um aumento de lipoperoxidação, no caso, marcado por anti-malondialdeído, nas ratas com diabetes moderado. Da mesma forma, houve, então, essas fotos para poder demonstrar a forma que foi feita essa marcação, e nós concluímos que a hiperglicemia gera um quadro de estresse oxidativo, não só no sangue, como também no pâncreas da mãe, e todas essas repercussões associadas e que levam à alteração nesses hormônios comprometem ainda mais a concentração de glicose, então vira um ciclo vicioso, criando um ambiente intrauterino desfavorável, fazendo com que tanto o embrião quanto o feto não tenham condições de se desenvolver, levando, então, a um aumento nas taxas de perda de embrionárias antes da implantação, ou aumento nas taxas pós-implantação desses embriões na fase fetal, que são maiores nos animais com diabetes moderado do que com diabetes grave, do que no grupo controle. Agora a pergunta é a seguinte: muito bem, nós temos aumento nas taxas de malformações, nós temos aumento de diminuição de viabilidade do feto, do embrião, tem relação um pâncreas alterado, mas será que tudo isso tem a ver com que esses embriões já eram ruins, entre aspas, desde antes da implantação? Como estavam esses pré-embriões? Para isso, nós realizamos um trabalho de doutorado também, da Aline Bueno, e nós, ao invés de coletarmos tudo ao final da prenhez, nós fizemos a análise dos embriões com 5 dias de vida, um pouco antes da implantação. Para isso, nós fizemos um flushing dos cornos uterinos dessas ratas e analisamos em microscopia como estavam esses blastocistos, mórulas, célula ovo ou zigoto, relembrando um pouco de êmbrio, que vocês sempre falam e a gente está discutindo o tempo todo, né? Que passa pela programação fetal. Então, eu tenho a célula ovozigoto, se divide, eu tenho dois blastômeros, 4, 8, 12, assim sucessivamente, para formar a mórula, que é envolta pela zona pelúcida, que nessa foto aqui,
dá para ver bem essa parte, bem transparente, tá? Quando entra o líquido da cavidade, eu tenho a formação da cavidade blastocística, muito bem. Como eu visualizo isso no microscópio? São essas 3 fotos que estão aqui abaixo. Essa fase é a mais parecida às estruturas dos pré-embriões em todas as espécies, são muito parecidas, tá? Então, nessa primeira figura eu tenho uma mórula, na segunda figura eu tenho uma mórula com células ou blastômeros um pouco mais disperso, e nessa outra eu tenho a foto de uma zona pelúcida, tá? Quando nós realizamos a contagem desses pré-embriões, o que nós observamos? Que a quantidade de células a quantidade de pré-embriões na fase de mórula estava maior no grupo com diabetes, de mães com diabetes moderado, e no grupo de ratas mães com diabetes grave. E não havia diferença em função da hiperglicemia, tá? Ao mesmo tempo, quando nós voltamos a fazer a análise de como estavam esses blastocistos, nós verificamos que eles estavam numa fase atrasada, então eles estavam na fase de mórula ou na fase de um blastocisto precoce, com uma blastocele, com uma cavidade blastocística bem pequenininha, sendo que já era para ele estar desta forma, como apresentado aqui na primeira foto, para poder romper a zona pelúcida e se implantar. E muitos deles estavam degenerados. E no grupo diabetes moderado e grave, isso ficou muito evidente em relação ao grupo controle, provando, então, que eles apresentavam um atraso de desenvolvimento. Mas por que tudo isso? O que estava associado? Nós fomos contar o número de células totais que eles apresentavam e se apresentavam ou não apoptose, através da técnica do túnel. E foi verificado que eles apresentavam esses blastocistos e mórulas, uma quantidade menor de células à medida que você aumentava a hiperglicemia e uma quantidade maior de células em apoptose do moderado para o grave em relação ao grupo controle, mostrando, então, que tantos embriões que são de ratas com diabetes grave e diabetes moderado já apresentam uma alteração muito gritante em relação ao grupo controle. Então, se eles já têm todas essas alterações, qual é o mecanismo que possa estar por trás de tudo isso para levar essa apoptose ou até mesmo esse atraso? Nós evidenciamos que ele pode também estar relacionado com o quadro de estresse oxidativo, porque nós realizamos através de sondas específicas para água oxigenada, que é o H2O2, bem como para as glutationas, e verificamos um aumento de peroxidação nas células dos pré-embriões de ratas com diabetes grave e uma redução de glutationa, que é o fator de defesa inicial desses pré-embriões, no grupo com diabetes grave também, mostrando que essa baixa defesa antioxidante e aumento da oxidação faz com que eles tenham, então, uma fragilidade muito grande frente à hiperglicemia materna. E com isso, essa inadaptabilidade em relação ao meio intrauterino, aqueles que conseguem se plantar, muito que bem. Aqui vão para a fase de desenvolvimento fetal, outros morrem, outros acabam adquirindo uma malformação e também não conseguem chegar à vida inteira fetal, ou acabam nascendo e apresentam outros comprometimentos, como redução de peso e redução no número de centros de ossificação, que está totalmente ligado ao crescimento desses recém-nascidos. Agora, uma contradição. Se as mães diabéticas, mulheres, apresentam recém-nascidos macrossômicos, por que as ratas apresentam filhotes com restrição de crescimento intrauterino? Embora nessa figura mild diabetes aqui, que é o diabetes moderado, não tenha dado uma diferença significativa em relação ao grupo controle, o que deve ser considerado
é quando a gente faz uma análise da classificação desses fetos. Nós avaliamos feto por feto o peso deles em relação ao grupo controle, da mesma forma que é feito na obstetrícia, sob um score, né, no percentil 75, para avaliar o quanto ele cresceu ou não, de acordo com a idade gestacional. Se ele é pequeno, adequado ou grande. E tanto no diabetes moderado quanto no diabetes grave, eles apresentam uma alta taxa, né, porcentagem de recém-nascidos pequenos para a idade de prenhez. E isso pode estar relacionado com uma restrição de crescimento intrauterino, confirmado pelo menor número de centros de ossificação que eu vou mostrar para vocês. Isso pode ser explicado da seguinte forma: pelo fato desse feto ter praticamente 3 dias para crescer, ou 4, 18, 19, 20, 21 dias de prenhez de rata, enquanto que ele não dá conta de armazenar uma quantidade de gordura suficiente para ocasionar isso, já no macrossômico de mulheres, ele tem, lembra que eu falei para vocês, de 24, que é a identificação através do TOATG, do critério, né, de diagnóstico dessa intolerância à glicose / diabetes mellitus gestacional até 40 semanas, ele tem todo esse período, tá? Para fazer com que esse hormônio, insulina, dentro do seu organismo, haja como um fator de crescimento. E é o que não dá tempo em relação aos filhos de ratas. Mas existe um marcador que é a dosagem de triglicéride no fígado desses recém-nascidos, que foi classificado como um biomarcador de diabetes materno para futura alteração de peso desses recém-nascidos. Além disso, além de problemas nesse crescimento, eles também apresentam uma alta glicemia, quer seja no 18, quer seja no dia 21 de prenhez, que também foi verificado através dos nossos estudos experimentais. E a outra parte do trabalho da Isabela, que eu tinha falado das mães, ela também avaliou os fetos no 18º dia e os filhotes com 10 dias de prenhez, pós-natal. Então, os fetos daquelas mães que apresentavam redução na concentração de glucagon e somato no sangue, esses fetos também apresentam. E os filhotes também apresentam redução de somato. Então, se nós fizermos uma relação entre o que aconteceu com a mãe, com o feto e com o filhote com 10 dias pós-natal, o fator mais marcante de alteração foi a somatostatina. E talvez esse hormônio nós precisamos estudar cada vez mais frente à falta de mecanismos bem consagrados para podermos entender os mecanismos fisiopatológicos do diabetes. Então, aqui é para repassar que o pâncreas de feto de rata, quando coletado na prenhez a termo, ele apresenta, da mesma forma que a sua mãe, uma área reduzida das ilhotas, uma menor quantidade de células nessas ilhotas, tá? Que está aqui tanto no diabetes grave quanto moderado, e as figuras ilustrativas, e as microfotografias para poder confirmar isso, no menor e no maior aumento, do grupo controle, diabetes moderado e diabetes grave. Um menor número de células por ilhotas, uma redução no número de células coradas com anticorpo anti-insulina, uma redução no número de células em proliferação, marcadas anti-KI, tá? Um aumento nas células com relação à marcação por anticaspase, mostrando que elas estão com maior taxa de morte. Então, está existindo um desequilíbrio muito grande em relação às células endócrinas desse pâncreas dentro dessas ilhotas em relação aos filhos de ratas com diabetes grave e com diabetes moderado. E, além disso, nós analisamos as anomalias externas, a conformação craniana, as orelhas, os olhos, as bocas, a região torácica, abdominal, os membros, e detectamos em alguns deles, que nascem a termo, gastrosquise, que é o não fechamento da parede abdominal, na foto aqui do meio,
Do lado direito, uma exencefalia, tá? Que é uma evaginação aí da parte cerebral. Uma hidropsia, que ele nasce demasiado. E, com relação às anomalias esqueléticas, nós avaliamos, através de vários processos, né, nós chegamos a contar esses centros de ossificação, que é o parâmetro direto de retardo de desenvolvimento. Avaliamos também, através de cortes seriados, como se fosse uma tomografia, né, esses fetos, a termo também, ao final da prenhez, e nós temos toda a padronização do que nós temos que analisar em cada um desses cortes. E, comparando o grupo com diabetes moderado, os filhos com diabetes moderado, de ratas com diabetes moderado e controle, nós observamos uma maior porcentagem de fetos que apresentam alteração na bexiga, no ureter e no néfron, tá? Como pode ser visualizado aqui, esse cálice renal do lado direito, na parte inferior, mais alargado, comparado ao grupo com esse cálice bem fechadinho aqui do lado esquerdo, e na parte superior, não sei se vocês conseguem ver, mas tem um hidroureter, que é um ureter alargado, e que ele fica mais transparente em relação a um filho de mãe não diabética, mostrando, então, alterações renais, fora as esqueléticas e outras viscerais que nós já visualizamos também. Além disso, quando nós fizemos, e bem como avaliamos na literatura a dosagem de estresse oxidativo nos fetos, eles apresentam maior lipoperoxidação em relação à glutationa peroxidase, semelhante ao da mãe, então existe um quadro de estresse oxidativo, e o Erickson também provou que tem uma catalase, que é uma outra enzima antioxidante, reduzida também nos filhos de mães diabéticas, e nós avaliamos, tanto no diabetes moderado quanto no grave, que os filhos dessas ratas diabéticas apresentavam uma maior taxa de danos no DNA através do teste do cometa. Então, ele apresenta tanto estresse oxidativo quanto danos no DNA. Portanto, essa hiperglicemia materna leva à hiperglicemia tanto no embrião quanto no feto, que leva à presença de estresse oxidativo em ambos, e esse estresse aparece tanto no embrião quanto no feto, comprometendo, então, a vida embrionária, fetal e adulta. E através disso, o que a gente quer estudar agora é as filhas de diabéticas na vida adulta que passam a comer ou não uma dieta rica em lipídios, como ocorre hoje na sociedade, né, no meio na nossa sociedade ocidental. Para isso, nós deixamos, então, elas nascerem, do desmame até a vida adulta, elas são submetidas a essa dieta, e a gente vai avaliar, em termos de várias teses, né, o fígado, o ovário, o pâncreas, os músculos, o cérebro, tá tudo armazenado. E nós queremos colaboração para tudo isso, tá? E o que nós conseguimos avaliar através, eu já estou passando do meu tempo, vou mostrar essa figura, filhas de controle, que comeram dieta padrão hiperlipídica, que é o DHL, FDMOD e FDMOD, DP e DHL, que é isso? Filhas de mães com diabetes moderado, que na vida adulta delas, a gente avaliou com 120 dias, realizamos TOTG e a área sob a curva. E quer ela seja uma rata vindo de uma mãe, controle, e que comeu uma dieta hiperlipídica desde o desmame até 120 dias, quer ela seja filha de diabética e comeu ou não, elas apresentam um quadro de hiperglicemia, tá? Elas são consideradas intolerantes à glicose na vida adulta, tá? Elas apresentam hipercolesterolemia, as filhas de diabéticas comendo ou não dieta, hipertrigliceridemia e alteração na lipoproteína VLDL.
Nós já estamos tratando essas ratas, já publicamos trabalhos com extratos de planta, junto com o pessoal do Mato Grosso, vitamina D, junto com o pessoal de Boston, o exercício físico, principalmente, que a gente trabalhou muitos anos, em colaboração com a professora Helena, e agora nós estamos indo para a parte de nanopartículas, junto com o pessoal aqui do Instituto e da FCA, tá bom? Nós já, então, aqui eu trabalho com a professora Helena, que deu um resultado positivo após a natação, tá? Das filhas de diabetes grave, que apresentaram menor gordura relativa e absoluta, menor danos no DNA, mostrando os benefícios do exercício em relação a essa programação fetal. Além disso, nós estamos trabalhando agora com as filhas de diabéticas, com as netas de diabéticas, tanto na condição virgem ou sendo colocadas para emprenhar, para avaliar os diferentes tipos de tecidos e órgãos, mitocôndria, autofagia celular e mecanismos epigenéticos, que nós fomos convidados a semana passada para fazer parte também de um grupo, tá bom? Eu queria muito agradecer aos alunos de graduação que não estão aqui e que já passaram pelo laboratório, os alunos de pós-graduação que já passaram e que alguns deles estão também assistindo aqui, inclusive a Isabela, que agora é importante, está morando nos Estados Unidos, ela é um orgulho para o nosso grupo, para os pós-doutorandos, principalmente a Yuri, que foi uma das pioneiras a trabalhar com a gente nesse modelo de diabetes moderado, a Fran, a Giovana, que estão também como pós-doutorandas, os professores colaboradores dentro e de fora da Unesp, e sem dúvida nenhuma, aos nossos suportes financeiros, né, CNPq, CAPES, FAPESP, a nossa faculdade e ao laboratório. Gente, muito obrigada, desculpa se eu ultrapassei o time, tá bom? Imagina, Débora. Ótima palestra, que linha de pesquisa linda, não? Você vem construindo essa linha faz alguns anos, né? Então, seus trabalhos são muito lindos, assim, parabéns, viu? Muito obrigada. Eu trabalhei num grupo que tentava desenvolver esse modelo da doutora Zuleika, Bruno Fortes, que tentava desenvolver esse modelo de diabetes moderado, e eu sei como eles apanharam para isso também. A gente apanha até hoje, Graziela. Então, não é fácil mesmo. Pessoal, Débora, você está recebendo vários elogios aqui no chat, todo mundo amou a sua palestra, e eu queria abrir agora para perguntas, dando preferência, então, para os alunos. Vocês podem se inscrever pelo chat ou mandar as perguntas para a gente, ou abrir o microfone e perguntar mesmo. Gente, obrigada, Débora, maravilhosa, muito obrigada, viu? Obrigada, Patrícia. Você participou da discussão do nosso exercício lá, né? Débora, por enquanto, eu tenho uma pergunta da Pauline Maciel. A Pauline escreveu aqui no chat, que achou muito interessante, falar sobre os testes para adequação do modelo. Realmente, às vezes, precisamos de muito tempo para encontrar a melhor forma. E ela pergunta se houve melhora na implementação do modelo quando você trocou do Wistar para o Sprague-Dawley, e quais as diferenças entre eles. Olha, é o seguinte, trocar do Wistar para o Sprague-Dawley não foi porque a gente decidiu fazer em função de querer só melhorar o modelo, mas porque os referis alegavam que no Brasil, os nossos animais Wistar não são reconhecidamente isentos de qualquer tipo de contaminação. Várias vezes nós recebemos isso, tá? E a gente começou a ficar muito apreensivo se nós até nos reunimos com o pessoal da Unicamp, que era de onde a gente comprava, porque eu não uso os animais do nosso biotério. E uma das coisas que eles falaram é que eles poderiam dar os atestados, mas todas as vezes, na parte de reprodução que a gente mandava, que a gente tinha os animais Wistar, eles falavam que não era um bom modelo em termos reprodutivos, tá? Eu, para falar a verdade, eu sinto muita falta dos Wistar.
Porque o Sprague Dawley, ele é muito sensível, muito, tá? Tanto que o que eu falo para os meninos no laboratório é que se o nosso grupo controle do Sprague Dawley manifestar qualquer dado ruim em relação a malondialdeído ou outros que mostre alteração de dado, sinal que o ambiente não está bom. Porque eles são muito sensíveis, principalmente em relação a embrião. Tanto que ele é considerado padrão ouro para análise de embrião, desses pré-embriões ou do início do desenvolvimento nas primeiras semanas de desenvolvimento. Mas, assim, tem diferença, sim, eles são muito mais sensíveis e são muito mais caros. Realmente. São bem mais caros. A Doris Issaco está inscrita. Doris, você quer ligar o microfone ou quer fazer sua pergunta pelo chat? Não, eu quero falar pessoalmente. Débora, prazer em conhecê-la. Eu sou aqui professora da Unesp da Odonto de Araçatuba. Ai, né? que legal. Então, eu trabalho também com programa, mas assim, o meu é com rata com um tipo de doença inflamatória, né, oral, né? A doença periodontal e periapical. E aí a gente vê o programa que tem alterações na vida adulta também, né? Sim. Então, você é diabético, eu faço um modelo que dá resistência. A rata com doença periodontal periapical fica com resistência, e isso passa para a prole também. É um estudo Sim. que eu fiz, já publiquei tudo. Com relação ao seu trabalho, muito interessante, parabéns. Eu gostaria de propor uma colaboração. Ah, estamos aí. Sabe por quê? Eu também trabalho com GLUT4, proteína transportadora de glicose. Né? E a gente vê alterações nesses filhotes. Tá. Já que você falou, olha, tem músculo, tem não sei o que disponível, né? Tem, Doris, fazer uma colaboração. Essas minhas alunas ficaram, acho que 3 anos nesse trabalho. Agora nós estamos, se Deus quiser, acabando de armazenar. Tem até, agora nós estamos indo para a fase das bisnetas. Nossa, que bom. E elas continuam tendo essas alterações? As filhas e as netas, sim, sim. E eu acho que as netas agora, elas estão tendo algum problema também de coagulação. Nossa, legal. Que o meu ainda não fiz as filhas, né? As netas, eu não fiz ainda. Pessoal então, vamos trocar figurinha. Vamos. Tá? E outra coisa, eu queria propor para você, eu trabalho com melatonina. Ele diminui o estresse oxidativo, tudo, de a gente fazer um trabalho com o seu modelo e usando melatonina. Tá bom. Vamos conversar. Tá bom, depois aí eu pego o seu e-mail e a gente troca figurinhas, ok? Mas parabéns pelo trabalho e pelo grupo. Tá? Muito obrigada, muito obrigada. Obrigada. Agora quem está inscrito... Oi, Doris, obrigada. Agora quem está inscrita é a Cristiane Maté. Cris, você está aí? Oi, eu tô, mas eu acho que o Paulo se inscreveu antes de mim. Ah, foi. Eu não achei o Paulo aqui no chat. Gente, toda vez eu não vejo o professor. O Paulo é certo que se inscreveu. Hein, Então, Paulo? por favor, eu sou invisível, estou numa fase que as mulheres não me enxergam mais. Paulo, o que é isso? Eu não achei. Agora eu achei. Mentira. Tem um autor inglês chamado Philip Roth. Ele faleceu há 1 ano atrás e ele escreveu vários livros sobre isso. Eu não sei por que ele não ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, mas ganhou vários. Ele é genial. Então, essa minha invisibilidade... Alô? Você tá me ouvindo, Débora? Tô ouvindo, sim, para mim está normal. Essas questões materiais, vamos à ciência. Primeira coisa, eu queria te parabenizar e vou espancar a maioria dos meus alunos que perderam uma oportunidade de conhecer a fisiologia da gravidez, que é um negócio muito sério. Muita gente estuda a programação fetal, mas não sabe nada de gravidez, em termos de fisiologia. Parece que é um buraco negro. Não, foi lá na gravidez, tal, programou. E concordo, professor.
esquecem, viu, Débora, que a gente tem mecanismo. E você está de parabéns também, porque avaliando lá a evolução embrionária, você está nos dando dicas de que tem, aonde é que estão os mecanismos da tal programação fetal, que é a única, que não é a única coisa no DORAD, né? Uhum. Então, existe uma hipótese, olha só que interessante, de que a resistência à insulina ela tem um papel importante na programação. Então, você mostrou muito bem que há uma resistência periférica durante a gravidez e durante a prenhez, é legal que você sempre está comparando, durante a insulina. Se a gente observar a adolescência, tem muito pouca coisa publicada, mas há indicações de que o adolescente normal, com peso equilibrado, etc., ele também apresenta uma resistência devido à explosão hormonal e ele tem que reservar muita energia para as transformações centrais e periféricas, né? Há também evidência que um cara que começou a trabalhar com isso foi o Dr. Plegman, da Alemanha. Achei até que você tinha colaboração com ele. Que ele defende muito isso, né, durante a gravidez. O modelo dele de experimental de diabetes durante a gravidez é importante. Ele foi um dos primeiros que falou antes do David Barker falar essa transmissão da diabetes para o filhote, da síndrome cardiometabólica, ele falava já isso daí. É coisa recente, né? E, finalmente, o nosso grupo está também desconfiado que há uma resistência periférica à insulina durante a lactação de mães que recebem dieta rica em gordura ou que são obesas, né? E aí o teu modelo é interessante, que você coloca uma discussão para a gente, é o seguinte: o que é tão assim importante a diabetes gestacional? Quer dizer, qual é a pista que ela nos dá? São mães que já eram obesas, qual é a pista que tem? Né? E se uma dieta rica em gordura, essa dieta ocidental, está levando muito o aumento dessas taxas. O que dispara isso na gravidez? Ou seja, essas mulheres elas estão carimbadas pelo destino de serem diabéticas durante a gestação, ou a gente pode tentar entender isso, né? Agora, me parece que o teu modelo é de um diabetes pré-gestacional. Ele não é um diabetes gestacional, mas tudo bem, é legal. Outra coisa é o seguinte: você mostra aí, nos teus estudos, e já um grupo espanhol trabalhando com contaminantes ambientais, ele mostra que a gravidez é tão importante quanto, por exemplo, a situação pré-concepcional, a gravidez em si, a lactação e a adolescência, no que tange a ser uma janela de programação. Existe um número de gestantes que têm o diabetes gestacional que não revertem o diabetes e vão ficar diabéticas do tipo 2. Então, eu estou te dando parabéns e eu quero um comentário seu em relação à questão da resistência periférica à insulina. É a resistência periférica à insulina ou é a hiperglicemia que essas grávidas ou prenhes desenvolvem? Ou se são ambas, ou se tem mais fatores que você consegue, com toda a tua experiência, indicar. E essas vão ser colaborações extremamente importantes. Você está chamando aí o grupo DORAD. Eu queria falar um pouco sobre a Torsone, que está aí. Eu gostei demais dela estar aí. Convido ela a botar o laboratório dela inteiro para mandar abstract, assim como você, para a nossa reunião. E uma colega neófita aqui,
a Doris Matsushita, convidar para ela botar a galera dela toda, o trabalho dela, inscrever no nosso congresso. Eu vou fazer um trabalho, vou telefonar para os colegas, porque tem muito pouca gente inscrita. Nós queremos aí, no mínimo, 300 abstratos no nosso congresso. Eu posso estar errando pelo dobro. Mas nós temos já uma história e vamos chegar a isso daí. Aqui estamos na pandemia. Então é isso, Débora, meus parabéns. Eu queria ver esse teu comentário, que para a gente é muito importante. O que é ovo ou a galinha? Mas tudo bem. Na verdade, professor, muito obrigada pelos elogios, pela consideração, e a gente também tem que ver o que a gente pode fazer junto, viu? O que eu acho, em geral, que a gente discute no laboratório é o seguinte: a resistência à insulina é o primeiro passo. Na verdade, a resistência à insulina, o que a gente discute pelo fato de a gente estar na obstetrícia, então é uma discussão sempre. Por que você vai fazer essa pesquisa? Sempre tem que estar voltada para a clínica. Porque, como eu estou dentro da faculdade de medicina, entre aspas, a pós-graduação não aceita que a gente faça um trabalho por fazer. A gente tem que devolver isso, e eu acho isso muito importante em relação, que é isso que eu gosto do Doherty também, a importância social dos resultados. O que acontece é que quando você tem um quadro de resistência à insulina, principalmente no diabetes tipo 2, tá? E pode aparecer a resistência fisiológica à insulina seguida da exacerbação dela na gravidez, essa hiperglicemia, que é uma consequência da resistência à insulina, ela pode estar numa faixa, né, num nível de intolerância à glicose ou numa faixa de diabetes gestacional. Pelo fato da hiperglicemia, de ser a glicose a causadora de todas essas alterações, sempre, ou a maior, não vamos falar isso, a maior parte das vezes, o que chama a atenção é a hiperglicemia. Embora tenha se começado por uma resistência à insulina. No caso dos nossos animais, não começa pela resistência à insulina, porque nós já fizemos uma exposição dessas células beta-pancreáticas a esse agente beta-citotóxico. Então, por isso que nós estamos vindo do diabetes moderado para obter as filhas, e essas filhas nós estamos trabalhando com elas cada vez mais velhas, para ver se a gente consegue fazer um modelo, entre aspas, fisiológico, e não químico, do aparecimento do diabetes. Então, primeiro eu tenho um quadro de resistência, e depois eu tenho um quadro de hiperglicemia. Na minha opinião, é a hiperglicemia. Perfeito, Débora. Eu vou te convidar, então, para fazer uma colaboração que temos que sair um pouco da estreptozotocina, como você falou, ela é uma droga, né? Sim. E entrar em modelos, por exemplo, forçar a dieta, forçar a ingestão de uma dieta rica em gordura durante a gravidez, estudar bem essa questão da resistência periférica, e vamos ver, porque eles não são hiperglicêmicos. Uhum. É legal esse negócio. Bom, tudo bem. Uhum. Desculpa a rede aí, eu estou já entrando. Depois eu falo com a Débora. Eu tenho. Imagina. Desculpa, muito obrigado. Tá? Obrigada a vocês. Matias, se me permite uma parte? Por favor, Dória. Oi, tudo bom? Não sou eu, não, você lembra de mim? Eu Matsushita. sou lá do Bira, lá da USP. Você lembra do Biratã? Eu fui aluna dele, agora eu estou em Araçatuba. Você lembra de mim, né? O meu modelo, Matias, é doença periodontal, que eu promovo assim nas mães, né? E depois tem resistência na prole. E essa doença periodontal também dá resistência na mãe. Então, e é um modelo de não tem hiperglicemia.
tá? É só com resistência. Resistência à insulina que você está falando. Insulina, isso, Maravilha. resistência à insulina, Maravilha. tanto nas mães como na prole adulta. Tá bom? Tá só Legal. isso. Aham. Continuando no chat, a Bianca de Almeida, Débora, perguntou se foi visto menor concentração sérica de insulina ou de glucagon na prole. Os dois. Os dois. Os dois, glucagon, somato e insulina. Porque no feto está tudo reduzido. Número de células e concentração. É síntese e secreção. Agora, quem está inscrita é a professora a Cristiane Matê. Tá. Oi, tudo bem? Oi, tudo bom. Débora, parabéns pelo teu trabalho. Que espetacular esse modelo. Eu imagino o tempo realmente que vocês demoraram para desenvolver. E eu estava justamente buscando agora, porque eu tenho 2 alunos no laboratório de iniciação que estão interessados em fazer o TCC e depois tudo der certo, seguir para o mestrado com esse modelo de diabetes gestacional. Então, depois eu falo contigo sobre isso, porque eu queria mais umas informações. Que eu já vi que não deve ser fácil de fazer esse modelo com estrepto, né? A dose varia muito, o momento onde tu administra, né? E mais tu administra glicose depois ou não, né? Porque eles têm mais uma hipoglicemia, né? No momento... Não, nós não administramos glicose depois. É que na prenhez é muito parecido com a mulher. Tem aquela queda da glicose e depois volta a aumentar no final. Depois a gente conversa com isso. Já vou pegar teu e-mail aqui para a gente falar. E eu queria te perguntar, porque eu trabalho bastante com estresse oxidativo e quando a gente fala de glicose, né, e nesse caso... Eu fiquei me perguntando se tu não tinha dosado a atividade da glioxalase. Não. A gente dosa aqui no laboratório, é uma enzima fácil de dosar, assim, a gente tem todos os reagentes, e é legal porque aí tu consegue conectar o aumento da glicemia, porque vai produzir metilglioxal, né, e também a glutationa, porque ela utiliza como substrato a glutationa para eliminar o metilglioxal. Se tiver amostras e quiser dosar, a gente pode dosar com amostra congelada também, bem tranquilo, e eu acho que te dá um resultado bem legal e fecha bem com os teus resultados, porque tu tem aí a glutationa e tu tem o MDA, e a glioxalase fecha muito bem com esse sistema. Eu quero sim. Que bom. E a terceira coisa que eu queria te perguntar, tu não chegou a fazer nenhuma avaliação com tratamentos? Eu sou farmacêutica, e no laboratório, como eu te disse, então eu tenho 2 alunos, um da nutrição e outro da farmácia, que estão interessados nesse modelo. E em função disso, a gente quer testar o uso de algum medicamento, a gente está pensando na metformina. E cada vez mais a gente vê mulheres gestantes que utilizam doses bem altas, inclusive de metformina, né? O que tu pensa sobre isso, assim? Quando começou o uso da metformina, porque aqui tem eu sou do departamento de gineco-obstetrícia, eu sou biomédica, mas quando nós começamos a fazer esses modelos, uma das coisas que os professores médicos colocavam é que toda discussão deveria ser do leito para a bancada para o leito, antes de começar essa história de translacional. Na verdade, eu acho que todos nós já fazemos esse translacional há muitos anos, né? Agora eu acho que está um nome mais chique. Então, quando eles começaram com essa história de parar de dar insulina e começar a recomendar a metformina, veio uma discussão muito grande dentro dos ginecologistas para os obstetras, tá? Falar para você que eu sou favorável... Não sei, eu acho que a gente vai ter que esperar um pouco mais para ver qual vai ser o desenrolar dessas crianças, tá? Tá sendo bom para a mãe, quando dada em dose adequada. Mas eu não consigo responder para você quais serão, qual será a trajetória dessas crianças, principalmente em idade escolar, eu queria saber. Eu fico imaginando porque realmente não tem... Eu acho que o Paulo tem algum estudo com metformina. Não sei se o Paulo ainda está aí. Mas eu não sei se é nesse modelo. Estou, Matheus. Oi. Tem algum estudo com metformina, Paulo, durante a gestação?
Tenho. O seguinte, ele está sendo... Vai ser o segundo julgamento dele no John F. Doherty. Aliás, não, desculpa, na gestação eu tenho, mas ainda não está a ponto de ser submetido. Na lactação, a gente submeteu e tudo indica que vai ser aceito. O efeito é fantástico. Quer dizer, trabalho com ratos, né? com ratos uístas, tal, tem tudo isso daí. Mas já existem alguns, como a Débora falou, eu acho que são clinical trials já, Sim. que mostram que o efeito é bom para a mãe. Isso. É claro que é tudo muito novo, né? Nós vamos ter que ter uma expectativa das... Eu acho que a metformina mostra muito pouca taxa de tóxica, né? E os efeitos são interessantíssimos, né? Do ponto de vista de prevenção desse quadro de disfunção cardiometabólica. Então, acho que é um caminho. Mateus, você está aí com a faca e o queijo na mão, junto com a Débora, viu? A ideia é começar a trabalhar com isso também. Mas ainda tem muito chão para estudar para conseguir montar um modelo bom para iniciar o trabalho. Obrigada, tá, Débora? Excelente teu trabalho. Adorei a tua aula. Viu? Você tá com o meu e-mail aí, que eu deixei no chat. Depois você pega e daí você me manda, então. Manda sim. Pode também, tá bom? Obrigada. Obrigada, Paulo. Obrigada. Olha, gente, vocês têm que preencher a lista de presença. A nossa colega que está trabalhando bastante com isso, a Graziela, ela já pediu aí no chat. Gente, é só lembrar, porque senão a gente vai perder. Viu, o Matsushita? Por favor, preencha lá a folha de presença. Mas cadê a lista de presença? Como que entra? Viu, Rodrigo? Vai no chat que você vai ver. Tem um site, tem uma página aí, tem um link para você entrar. É legal ver. Achei. Eu vi já. Bastante gente respondeu. Nós temos até agora, mas só metade respondeu, na verdade, a lista de presença. Já deixei aberto agora. O Marcos Vinícius, Débora, perguntou, ele não fala, ele é aluno de iniciação científica do Antônio Marcos. Uhum. Ele fala, foi falado sobre voltarmos a atenção para a somatostatina. Quais as perspectivas dos possíveis mecanismos da somatostatina no seu modelo? Então, no laboratório, a gente discute muito os resultados que a gente está tendo agora em relação à parte de imunistoquímica com aquele PDX, que é um fator de transcrição, que ele está diretamente relacionado à célula beta, desenvolvimento e maturação, né? Algumas das alunas acreditam que a gente tenha que estudar mais a célula alfa e outras a célula delta, tá? Eu aposto na somatostatina, eu aposto na célula delta. Por quê? Porque esse PDX, ele envolve tanto a maturação e o desenvolvimento da beta, e na via, ele também está relacionado à delta, certo? E como ele está alterado, tanto na mãe quanto nos filhotes, eu acho que já que ele está alterado em termos de secreção e síntese, talvez ele também tenha uma relação com a somato, que a gente precisa investigar melhor. Por isso que eu estava conversando na semana passada com uma professora de biologia molecular, de tentar fazer aqueles que eu chamo de mapa do inferno, aquele monte de vias e rotas em relação aos genes e proteínas, e, quem sabe, até metabólitos em relação à metabolômica, né, para a gente poder ver a relação entre PDX e somato. Eu acho que a via pode estar comprometida, porque ela também está diretamente relacionada com o glucagon e a insulina, entendeu? Então, eu acho que pode ser por aí. Perfeito. Só agora é o Antônio Marcos que pergunta, tá? Antônio Marcos, não estou furando a fila, não. A gente desenvolveu um modelo, Débora, na verdade foi um estudo toxicológico com a metformina durante a gestação e a lactação.
Então, em ratas não diabéticas, né? E a gente viu que, na dose que a gente usou, um modelo bastante seguro do ponto de vista reprodutivo, do ponto de vista metabólico e cardiovascular. Então, acho Legal. que é uma droga que realmente tem perspectivas bem boas para ela, né? Para progênie, eu estou dizendo para progênie, né? Sim, entendi. Acho que seria interessante acompanhar o desenvolvimento desses filhotes depois, né? Muito legal. Marcos, por favor. Obrigado, Graça. Bom, acho que boa noite quase já. Parabéns, Débora, pela tua palestra, parabéns pela tua aula, foi realmente muito bom. Obrigada. Não só ver os dados, o conjunto de dados do grupo de vocês, mas também toda aquela apresentação prévia com o background de fisiologia da gravidez que se apresentou para a gente, como comentou o Paulo, realmente é muito importante, porque acaba sendo um tópico da fisiologia que a gente muitas vezes passa por cima e fica achando que todos os processos adaptativos e de resposta celular, fisiológicas, continuam os mesmos que a gente vê num indivíduo adulto, no animal adulto, sendo que tudo muda e muda muito durante a gravidez. Então, parabéns mesmo, obrigado por dividir conosco. Obrigada a você. Interessado no modelo de vocês, quando você mostra que, bem, pelo teu modelo do diabetes moderado, né, quando tu mostras, então, que lá no animalzinho que foi injetado com estreptozotocina quando ainda no período neonatal, lá na idade adulta, ele tem também, então, uma diminuição do tamanho, ela, no caso, tem uma diminuição do tamanho da ilhota pancreática, mas tem uma alteração da proporção das células componentes dessa ilhota. Então, se eu tenho me falhado alguma informação, porque minha internet estava muito ruim, eu caí várias vezes durante a... Não, fica tranquilo. Mas pelo que eu entendi, você tem uma redução de células beta com um aumento proporcional de células alfa e células delta nesse animal, embora a área total da ilhota seja menor do que dos seus animais de controle. Né? Isso. Então, aí eu te pergunto, talvez seja esse o dado que eu perdi, que você tenha mostrado e eu perdi aí e voltar. A insulinemia desses animais, então, como que é a insulinemia dessas ratas, considerando que elas têm uma proporção de células beta menor e que elas têm uma ilhota total de tamanho menor? As células beta são hipersecretantes, não são hipersecretantes? Como é que está a insulinemia dessas ratas? Você está falando da mãe? Não, eu estou falando estou falando da mãe que recebeu a estreptozotocina lá no período neonatal e desenvolveu um diabetes moderado na idade adulta. Tá. Deixa eu só pegar de novo aqui, porque eu confundo com o do filho. Ah, tá, entendi. É rapidinho. Tranquilo, sem problema nenhum. Ó, a mãe, ela tem diminuição da área da ilhota, ela tem redução do PDX1, que é aquele que eu estava falando agora, que é o que mantém a célula beta e delta. Embora ela tivesse um aumento de KI, que é aumento na taxa de proliferação. Tá? Sim. Daí, ela tem redução na concentração de glucagon e somato. Deixa eu ver. Insulina também está menor. Tá, então ela tem, no final das contas, uma hipoinsulinemia, redução de Hipoinsulinemia, hipogluconemia e somatostinemia. Deve ser. Então, isso aí, é quase trava-língua. Então, isso acaba ficando interessante, porque aí, no final das contas, então, o teu modelo é um modelo de hiperglicemia isolada, ou seja, um modelo para a gente estudar. Não é resistência. Não é resistência, não é diabetes tipo... É tipo 2 porque tem hiperglicemia, mas ela não tem hiperinsulinemia compensatória. Isso. Por exemplo, aqueles efeitos macrossômicos que você comentou na tua introdução, então, e tudo, você não encontra nos fetos dessas mães. Você encontra macrosomação, mas não encontra macrossomia. Isso. É isso. Muito, muito interessante. É isso mesmo.
Então, é muito interessante isso, porque a gente está trabalhando, começando a trabalhar nessa linha de gestação também, testando ratas, testando respostas em ratas prenhes, né? E o modelo que a gente tem trabalhado aqui, que é um modelo com dieta rica em sacarose, tem parecido para a gente bem promissor, porque embora as ratas aparentemente não desenvolvam uma glicemia de jejum importante, mas ela tem uma alteração de GTT. Tá. E além de ter a alteração de GTT, ela tem hiperinsulinemia e ela tem hipertrigliceridemia, ou seja, ela acaba entrando num conjunto de fatores de risco predisponentes para o diabetes tipo 2, de fato, né? E para a síndrome metabólica, que é uma coisa que a gente tem muito hoje mesmo, e que também acaba levando muito para a ocorrência de diabetes gestacional durante a gravidez. É aquela mulher que não é hiperglicêmica antes da gravidez, mas é hipertrigliceridêmica, por exemplo, ou que já tem alguma alteração na tolerância à glicose, mas que aí durante a gravidez faz uma hiperglicemia importante, faz uma tolerância à glicose também importante. Acho que, bom, a gente vai se aproximar um pouco aí em outubro com as aulas do curso de vocês, do curso do Justo Julin também, acho que você está junto nesse curso e tudo. Sim, sim. E a gente vai ter tempo para debater bastante essas questões, mas eu gostaria de trocar algumas figurinhas com vocês depois. Eu quero, sim. E talvez a gente até proponha depois a gente pensar em fazer um trabalho comparativo dos dois modelos, ou seja, testar legal. O modelo de vocês, que seria um modelo de hiperglicemia isolada, com o meu, que provavelmente não vai ter hiperglicemia, mas vai ter hiperinsulinemia e intolerância à glicose. Tá. Então, saia eu quero sim. Boas perguntas novas para a gente a partir daí. Mas, será maravilhoso. Parabéns. Muito obrigada pela oportunidade. Um abraço. Um abraço. Débora, eu quero, em nome do grupo todo, agradecer, de todos os presentes, agradecer pela sua palestra, pela sua generosidade com a gente. Foi muito gostoso ouvir você, ver seu trabalho, e agora acho que a gente já pode parar de abusar de você. Toda vez eu digo isso, que a gente abusa até às 6 horas. Depois das 6 a gente para. Foi muito bom, viu? Eu acho que é um momento de aprendizado também. Para mim foi maravilhoso ouvir tantas colocações importantes e a gente tentar fazer mesmo esses ajustes e fazer projetos em parceria. Esse é o objetivo.